Olá, Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Rosimar. Boa tarde a todas e todos. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estudos, rogando aos espíritos amigos que possam nos intuir e nos amparar nesse propósito de nos melhorarmos. Agradecemos aos nossos mentores, aos espíritos protetores que, com a permissão de Deus, estão conosco nesse momento. E aproveitamos para agradecer ao nosso querido Leon Denis, que deixou essa obra de conhecimento, de ampliação de saberes, para que a gente pudesse estar aqui hoje nos fortalecendo no propósito de nos melhorarmos nos nossos conhecimentos também. Muito obrigada por tudo, que as bênçãos do mundo maior possam envolver os nossos lares e as nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Depois da Morte, do nosso querido Leon Denis, e nós estamos na segunda parte do capítulo 2, a Índia. Semana passada a gente iniciou, e a gente vai dar continuidade ao texto que a gente leu na semana passada. Então, quem ainda não assistiu o capítulo, né, iniciado na semana passada, volta lá para poder tomar conhecimento aí do texto. E por que a gente combinou de voltar, né, a alguns pontos desse texto? Porque é através desse texto que a gente vai ver aonde que a doutrina espírita converge com esses conhecimentos milenares dessa doutrina secreta e onde que diverge também, porque tem pontos divergentes, né? Então, nesse texto trazido, né, para as nossas reflexões, são elementos onde Krishna vai trazer muito do que a gente comunga hoje, né, do conhecimento da doutrina espírita. Então, ele vai falar de lei de atração, ele vai falar de causa e efeito, e ele vai trazer também uma questão que é importante, que a gente precisa entender essa questão, que para esse espírito, né, para essa, vamos dizer assim, essa entidade, né, vamos dizer assim, vamos dar esse nome aqui, nós vamos evoluindo, a cada encarnação a gente tem a oportunidade de voltar para poder melhorar aquilo que a gente precisa melhorar, mas para a crença deles, né, de Krishna, a gente pode, numa encarnação, voltar num corpo, por exemplo, animal, né? E Kardec falou também sobre essa questão, né? Porque ele é um termo que a gente encontra, né, no livro dos Espíritos, que é a metempsicose, ou seja, a possibilidade de um espírito reencarnar num corpo animal, um espírito humano, vamos dizer assim, só para a gente diferenciar, né, do que ele está falando. E a gente sabe que isso não acontece. Kardec explicou para a gente por que a gente não pode acreditar nessa doutrina, né, de que o espírito que anima o homem pode, numa encarnação qualquer, voltar num corpo animal. Então, vou trazer aqui alguns trechinhos, né, para a gente entender de algumas obras, né?
Então, a palavra reencarnação, ela deriva do latim, que significa entrar na carne novamente, enquanto o termo metempsicose deriva do grego de meta, mudança, e de psique, alma, sendo essa palavra utilizada para reencarnação em outro ser vivo, que não seja o humano, né? Podendo ser em um corpo humano ou animais ou até vegetais. O conceito da metempsicose teria chegado até a Grécia pelo filósofo Pitágoras, que teria absorvido a ideia dos egípcios após uma viagem às pirâmides de Gizé ou Gizé, né? Eu não sei muito bem a pronúncia, e difundido por Platão, que na sua obra Meno, ele afirma: a alma é, pois, imortal, renasceu repetidas vezes na existência e contemplou todas as coisas existentes na Terra como no Hades, e por isso não há nada que ela não conheça. A gente sabe, né, a partir dos estudos que nós fazemos na doutrina espírita, que nós estagiamos, o princípio inteligente estagia em todas as dimensões, animal, vegetal e hominal, né? E mineral também, mineral, vegetal, animal, e até chegar no homem. E a nossa destinação é sermos espíritos puros, né? E isso meio que se aproxima dessa ideia que Pitágoras traz, que Platão traz, né? Mas o que distancia? A ideia de que a gente reencarna num corpo animal. Isso não é o que a gente estuda, né? Isso não é o conhecimento que a gente tem. Então, a doutrina espírita, ela ensina que do ponto de vista material existe uma divisão entre os seres orgânicos e inorgânicos, e do ponto de vista moral, existem 4 diferentes reinos, né? E aí, a gente tem no Livro dos Espíritos a questão 585, que vai dizer que a matéria inerte, que constitui o reino mineral, tem apenas força mecânica. As plantas compostas por matéria inerte são dotadas de vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm também uma espécie de inteligência instintiva, que é limitada, e a consciência da sua própria existência e da sua individualidade também. Agora, o homem, ele tem tudo que tem as plantas e os animais, domina todas as outras classes através de uma inteligência, e isso também lhe dá uma consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e também o conhecimento de Deus. Então, a gente queria só marcar mesmo, né, essa diferença para a gente entender que são conceitos que eram tidos como princípios basilares, né, mas que para a gente, Kardec já trouxe a explicação de que não faz sentido isso, né, porque a gente retroagiria na nossa evolução. A gente voltaria a ser princípio inteligente. A gente deixaria de ser essa individualidade espiritual que nós somos, né? Então, eu queria trazer isso até para a gente, né, deixar isso bem claro. E é um texto bacana esse, né? Vale a pena voltar lá para ler. Eu não sei, Ricardo, se você quer comentar alguma coisa a respeito desse texto, mas eu queria trazer ele só para a gente fazer essa diferenciação, né? Quem se interessar também, tem um livro que é da FEB, Uma Carta de Bezerra de Menezes. Eu nunca tinha ouvido falar e agora eu estou lendo esse livro. E ele fala essa questão da mudança dele, né? Porque ele era católico e o irmão dele não aceita de forma alguma. Então ele vai explicando para o irmão dele por que ele se converteu ao espiritismo. E é bacana que ele, no início, ele já fala da metempsicose, né?
que é uma das coisas que o irmão dele fala, que era uma, uma doutrina demoníaca, fala aquilo tudo. E ele vai conseguindo, ele vai escrevendo para o irmão, é bacana, porque ele respeita o irmão dele, ele quer colocar tudo certinho, e depois o irmão dele desencarna ainda com essas questões, né, contra o espiritismo, mas depois ele volta em espírito numa sessão mediúnica e desculpa-se com o irmão, né? Desculpa-se com o Bezerra de Menezes. É muito interessante também, quem é interessado. É uma edição da FEB. E só para a gente encerrar, então, né, esse conceito vem lá do hinduísmo, né, ele é desconstruído mais uma vez quando Kardec traz na questão 611, né, do Livro dos Espíritos, que a partir do momento que o princípio inteligente atingiu o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, ele não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, assim como a árvore já não é mais semente. No homem restam do animal apenas o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. E ele termina nessa questão dizendo, portanto, não se pode dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, e, consequentemente, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Então, assim, Kardec, ele bate muito nesse tema, né? Ele bate muito no sentido dele, traz clareza para a gente sobre esse tema. Então, era um tema que, na época, era lá, né, dos nossos antepassados, no início das crenças, né, dessa doutrina secreta, era um tema que era pacífico, vamos dizer assim, né, eles acreditavam nisso, mas, com o passar do tempo, a gente vai entendendo melhor essa questão. E aí eu digo que Kardec bate muito nesse tema, porque ele vai falar dele no Livro dos Espíritos, na Gênese, né? Então ele fala bastante e traz bastante esclarecimento para a gente de que não tem essa possibilidade, né? Não existe essa possibilidade da gente retroagir na nossa evolução. Até porque a gente estagiou como princípio inteligente nessas dimensões, vamos dizer assim, mas como espíritos individualizados, é só no humano, no corpo humano. Né? E ele vai falar sobre isso também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, para quem quiser entender um pouco mais, né, e a gente está trazendo aqui um pouco mais aprofundada essa questão, porque a gente lê o texto na íntegra e é muito interessante porque Krishna vai falar, né, que a gente evolui, que a gente precisa de várias encarnações, então eles tinham convicção de que isso acontecia, e aí só porque num determinado momento ele vai falar que se a gente se equivocou, numa determinada encarnação, a gente pode ser atraído para o corpo de seres irracionais, né? Ou seja, eles acreditam na mente em psicose. Então, é bem interessante isso, né? Desculpa, pode falar. E se fosse possível, né, a doutrina espírita, ela ensina para a gente, no Livro dos Espíritos, que o espírito, igual você falou, a gente não retrograda. Se a gente fosse encarnar agora, vamos dizer agora, nessa evolução que nós estamos, no espírito de um animal, num corpo de um animal, seria retrogradar. Então a gente estava saindo fora da lei. É impossível, né? Uhum. Quer dizer, mas lá na antiguidade, no tempo que eles pensavam isso, a gente não pode, como é que fala? Condenar esse pensamento. Mas, assim, são crenças que ainda permeiam, né, as
as religiões, algumas ainda acreditam nisso, né? Então, a gente só está dizendo aqui que nós temos essa base de pensamento que nos aproxima e alguns conceitos que nos distanciam, mas não quer dizer que a gente vai entrar em conflito ou em atrito por conta disso. A gente só está esclarecendo aqui, né? Mas, de uma forma geral, a base é a mesma, a crença na reencarnação, né? Nessas vidas sucessivas. Então, é bem interessante isso, né? A única divergência é essa questão. No texto aqui, né? É isso, sim. E aí, vou continuar, então, lendo a partir daqui, tá bom? Krishna falava na sua missão e da sua própria natureza em termos sobre os quais convém meditar. Dirigindo-se aos seus discípulos, dizia: tanto eu como vós temos tido vários nascimentos. Os meus só de mim são conhecidos, porém, vós nem mesmo os vossos conheceis. Posto que por minha natureza eu não esteja sujeito a nascer e a morrer, todas as vezes que no mundo declina a virtude e que o vício e a justiça superam, torno-me então visível. Assim me mostro de idade em idade para a salvação do justo, para castigo do mal e para o restabelecimento da verdade. Revelei-vos os grandes segredos, não os digais senão àqueles que os podem compreender. Sois os meus eleitos, vedes o alvo, a multidão só descortina uma ponta do caminho. Então, ele traz esse texto, né? E ele vai trazendo aqui essa concepção, né? Que para eles também é importante, que de tempos em tempos ele vai se mostrar para que ele possa ser a luz do mundo, vamos dizer assim, né? Então, assim, ele vai dizer, olha, é como se ele tivesse a consciência do quão ele é superior, né? Já é um espírito elevado. A gente, pelo menos nisso que a gente tá vendo aqui, ele está falando das reencarnações e ele está dizendo que ele tem consciência disso. E que a gente, muitas vezes, não tem consciência das nossas vidas nem das nossas encarnações. E é verdade isso, né? Se a gente for parar para pensar, quantos de nós estamos vindo aqui no planeta Terra refazer caminhos e repetir coisas, né? E aí, hoje, nós temos consciência de que a gente já não está mais na infância espiritual, que já era o momento da gente estar fazendo coisas diferentes. De vez em quando a gente conversa, né, Ricardo, nos outros grupos, até sobre essa questão, né? Porque a gente acha que a gente vai ter mais clareza, a gente vai ampliar a nossa percepção no mundo espiritual, né? Olha, a gente sabe que os espíritos superiores, eles têm clareza onde eles estão, né? Vamos imaginar Jesus. Jesus, ele não chegou aqui e falou, estou perdido, só porque eu não tenho a memória aclarada das coisas. Então, ele veio consciente do que ele tinha que fazer, como que ele ia fazer, e ele foi trabalhando para isso, né? Agora, para chegar nesse grau de consciência, é claro, tem que evoluir. Mas nós não estamos delegados ao acaso. É preciso que a gente entenda isso, né? Nós não estamos aqui entregues a uma obra do acaso e as coisas vão acontecer comigo a partir disso. Nós estamos aqui com um propósito. Quanto mais a gente tem consciência da lei de Deus, mais claro vai ficando o percurso que a gente tem que fazer. Aí, às vezes, a gente pode falar assim, mas como assim, né? Eu não sei se eu tenho que escolher a profissão tal ou a profissão tal, eu não sei se eu tenho que casar com fulano ou com beltrano, eu não sei se eu tenho que ter um filho ou 10 filhos, mas isso são consequências, né? O que a gente tem que saber? Que a gente veio aqui para amar. Não era esse? Os 10 mandamentos, Jesus
resumiu em dois, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente começa a fazer o bem, a gente começa a respeitar e a amar o nosso semelhante, nós estamos no caminho. O resto mais vamos dizer assim, é perfumaria, né? A gente escolher a profissão, vai lá, faz o bem que você puder dentro daquilo que você escolheu, que no final vai dar certo, né? Não fica sofrendo, eu estou infeliz aqui porque eu escolhi a profissão tal. Tá com vontade de mudar de profissão? Muda de profissão. O importante é você trazer o bem aonde você esteja. Trazer o amor para onde você esteja. Fazer o que você puder fazer de melhor aonde você esteja. O resto é perfumaria. O resto é coisa que a gente vai inventando para a gente ficar um pouquinho parado no tempo também, né? O que eu tenho que fazer? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim. E pronto, né? Então, assim, é legal quando ele traz isso aqui, né? Interessante esse dom que o Krishna tinha, né? Teve nessa época, nessa encarnação dele. Porque Jesus, a gente sabe, é filho de Deus, mas eu já ouvi assim, que ele é médium de Deus, né? Ouvi, não sei quem falou, mas eu já ouvi isso. Então, o Krishna, no tempo dele, né, naquela época, ele era um tipo Jesus. Ele tinha consciência das encarnações dele. Essa consciência dele era da consciência que a gente fala muito aqui. Que a gente fala que, eu pelo menos falo que quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente vai ter mais consciência de tudo. Daquilo que a gente errou, daquilo que a gente tem que progredir. E a gente está estudando no livro dos Espíritos, né, Rosimar? Sono e sonhos. A gente sabe que a gente, na emancipação da alma ali, na hora do sono, a questão dos sonhos, a gente tem noções da nossa encarnação, aquilo que a gente programou para essa encarnação atual. Então é interessantíssimo, e essa coisa já vem sendo falada. O próprio Krishna, ele tinha essa consciência diferente da nossa, quer dizer, ele era um espírito bem mais elevado. Por isso que eu falei de Jesus junto com o Krishna. Mas você não está errado, não, né? Olha só, Leon Denis, ele tem uma clareza tão grande das coisas que ele coloca aqui, olha, daí saíram, tá no capítulo anterior, né, quando ainda estava falando das religiões, numa parte aqui ele fala assim, olha, daí saíram os grandes reformadores, os fundadores de religiões, os ardentes propagandistas, Krishna, Zoroastro, Hermes, Moisés, Pitágoras, Platão e Jesus. Então, a gente sabe, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, qual o espírito mais perfeito que já teve aqui na Terra, né? E os espíritos vão dizer, olha, Jesus. É simples, a resposta é Jesus. Por quê? De todos esses nomes aqui que Leon Denis trouxe, Jesus foi o que mais se aproximou dessa, igual você falou, né? Dessa relação com Deus. Mas esses outros espíritos também eram espíritos evoluídos. Talvez não na dimensão de Jesus. De todos, Jesus era o mais evoluído, né? Que a gente teve notícia na Terra. Mas não quer dizer que ele foi o único, né? Quer dizer que ele foi o mais evoluído. E aí você está trazendo isso, você tem toda a razão. Por quê? Porque esses espíritos também tinham condição de ter algumas percepções que a gente ainda não tem. Então, o que é importante, né? É a gente ter clareza de que a gente está construindo essa evolução de alguma forma, né? E que a gente vai chegar lá também.
mas é preciso que a gente desperte aqui, nesse mundo que a gente está. Não vamos deixar para despertar lá no mundo espiritual, não, porque é muito ruim a gente ficar só fazendo esse movimento, né? A gente vem aqui, comete os mesmos equívocos, aí volta para lá, ai meu Deus, errei de novo. Isso já está ficando cansativo, né? Para a gente e para o mundo espiritual. Imagina, pensando eu chegando lá, né? Com as minhas imperfeições, tomara Deus que eu tenha ainda mais um pouco de oportunidade aqui nessa encarnação para eu criar vergonha na minha cara, né? E vencer essas limitações, para que a gente não tenha que chegar lá e vai chegar uma hora que o nosso mentor vai estar lá na porta e falar: ai meu Deus, veio a Rosmari de novo, né? Com o mesmo pacotinho, né? Com os mesmos equívocos. Então, assim, que a gente desperte aqui, né? Vamos parar dessas distrações de passar uma encarnação inteira. Ai, eu escolhi a profissão errada, não era para eu estar aqui, era para eu estar lá. Olha, a gente tem duas saídas: ou vai para lá, ou aceita aqui da forma como escolheu, mas faça bem feito. Você não vai chegar no mundo espiritual e eles vão falar: nossa, por que você não fez medicina em vez de. Não vão falar isso. O que eles vão falar para a gente é: por que você não amou no lugar onde você estava? Por que você não aprendeu a respeitar aquela pessoa que você tinha dificuldade? Por que você transformou aquela vida, aquela família, num caos de perturbação, de sofrimento? É isso que eles vão dizer, né? O resto é a gente que tem que escolher. Se eu quero casar com fulano, com Beltrano, faça a escolha da forma que você vai ficar feliz e vai fazer outra pessoa feliz, né? Não são esses detalhes que vão fazer diferença na nossa vida. Puxa vida, dei uma bobeira, me casei com a pessoa errada, não era essa pessoa. Transforma ela na pessoa certa. Então, acho que é isso um pouco, né? Quando ele vai falando aqui, para a gente ter essa clareza, né? De que a gente precisa evoluir. Para a gente chegar aqui onde eles estão falando, né? A ponto da gente perceber a nossa encarnação. Então, eu acho bacana quando ele traz isso, né? Então, ele vai falar: olha, ele não precisa mais nascer e morrer. Então, ele já venceu essa etapa. Ele está dizendo o seguinte: ele já venceu a etapa da humanidade. Ele agora já é um espírito evoluído. Ele não precisa mais disso, né? Todas as vezes que no mundo declina a virtude e que o vício e a injustiça a superam, tornam-me então visível. Ou seja, né? Ele está trazendo talvez a percepção de que ele vai estar em alguém, na fala de alguém, alguém vai lembrar o que ele trouxe de conhecimento, como acontece com Jesus, de tempos em tempos, não tem que vir alguém para dar uma sacudida, para falar: reage, sai desse mundo de conflito, né? Olha a mensagem de Jesus aqui, aí traz uma mensagem mais clara, né? Então é um pouco isso, né? É a gente buscar esse conhecimento, né? Para a nossa evolução. Jesus não falou: vocês vão poder fazer o que eu faço e até muito mais. Ele até falou no presente, né? Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, né? Então, por que a gente está perdendo tanto tempo, né? A gente, de tudo que você estava falando aí, eu lembrei aqui que nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, né? Então, a gente pensa que o sofrimento aqui na Terra, como sofremos. Quando essa questão a consciência no mundo espiritual, é quando você chega lá e vê que falhou. O sofrimento é maior ainda. A gente está vendo isso no livro Os Mensageiros, né? O André Luiz mostrando para a gente como é que é essa questão do equívoco cometido aqui, com as falhas, né?
E é muita falha, é a maioria, porque vem para a Terra, para a matéria, e é muito difícil. E se você não tiver conectado, né, se você não conhecer, não buscar essa conexão, através desses ensinamentos daqueles pessoal da antiguidade aí, né, desses sacerdotes, desses profetas, desses magos e etc e tal, né, porque realmente eles tinham o saber, né, que a gente, logo no início aqui, o Leon Denis falando, né, dessa doutrina secreta. E outra coisa interessante também é a questão que o Dr. Bezerra de Menezes ele fala nesse livro. Deixa eu só abrir aqui o texto. Ele fala assim, ó, você acabou de falar, o que não descansa no trabalho de purificar sua alma, que todas as noites faz exame de consciência, renuncia ao mal que fez e faz propósito de se emendar, confessa-se constantemente. Falta-lhe a absolvição, é verdade, mas essa lhe virá de Deus, que disse por seu profeta: eu não quero a morte do ímpio, senão que ele se arrependa e venha a mim. Quer dizer, então, é aquilo, a gente tem que fazer de tudo para a gente poder um dia ser igual. A gente pode chegar a ser igual o Krishna, igual o Jesus, né? Ser um espírito puro que vai só trabalhar para fazer o bem, né? Então a gente tem aqui as reencarnações, que é uma dádiva de Deus, tudo é favorável para a nossa evolução e a gente se perde. Por quê? A gente pensa como humano, a gente não pensa como espírito. Então tem que haver essa junção dessas duas coisas, espiritual e o material. O humano aqui que a gente tem que alimentar, a gente tem que se proteger do frio, a gente tem que se proteger do calor, a gente tem, né, que beber água, senão a gente não consegue, desidrata, mas a gente tem também que pegar esse alimento. Quantas mensagens a gente lê que fala isso? É o alimento espiritual. Para quê? Para a gente progredir, né? E Jesus já falou que a gente pode, a gente consegue. E a gente sabe que consegue. Que às vezes a gente tem um vício e você consegue sair daquele vício, né? Se você quiser. Quando você não quer, não tem jeito, né? Tem que ir aprendendo com as coisas. E essa necessidade de evolução. De evolução. Não adianta, não adianta. É verdade. Eu vou ler então mais um trechinho aqui. Por estas palavras, a doutrina secreta estava fundada. Apesar das alterações sucessivas que teve de suportar, ela ficará sendo a fonte da vida em que, na sombra e no silêncio, se inspiram todos os grandes pensadores da antiguidade. A moral de Krishna também era muito pura. Aí vou trazer então outro trechinho, né? Os males com que afligimos o próximo perseguem-nos, assim como a sombra segue o corpo. As obras inspiradas pelo amor dos nossos semelhantes são as que mais pesarão na balança celeste. Se convives com os bons, teus exemplos serão inúteis. Não receeis habitar entre os maus, para os reconduzir ao bem. O homem virtuoso é semelhante a uma árvore gigantesca, cuja sombra benéfica permite frescura e vida às plantas que a cercam. Sua linguagem, agora já é de novo, né? Esse aqui era um trechinho das falas de Krishna, agora voltando aqui para a obra, né? Sua linguagem elevava-se ao sublime quando falava da abnegação e do sacrifício. O homem de bem deve cair aos golpes dos maus como o sândalo, que ao ser abatido perfuma o machado que o fere.
Quando os sofistas pediam que explicasse a natureza de Deus, respondia-lhes: só o infinito e o espaço podem compreender o infinito. Somente Deus pode compreender a Deus. Dizia ainda: nada do que existe pode perecer, porque tudo está contido em Deus. Visto isso, não é alvitre sábio chocarem-se os vivos ou os mortos, pois nunca todos nós cessaremos de substituir, além da vida presente, sobre a comunicação dos espíritos. Muito tempo antes de se despojarem de seu envoltório mortal, as almas que só praticaram o bem adquirem a faculdade de conversar com as almas que as precederam na vida espiritual. É isto o que ainda em nossos dias afirmam os brahmanes pela doutrina dos pitris, mesmo porque em todos os tempos a evocação dos mortos tem sido uma das formas da sua liturgia. Tais são os principais pontos dos ensinos de Krishna, que se encontram nos livros sagrados, conservados ainda nos santuários do sul do Hindustão. A princípio, a organização social da Índia foi calcada pelos brahmanes sobre suas concepções religiosas. Dividiram a sociedade em 3 classes, segundo o sistema ternário. Mas, pouco a pouco, tal organização degenerou em privilégios sacerdotais e aristocráticos. A hereditariedade impôs os seus limites estreitos e rígidos às aspirações de todos. A mulher livre e honrada nos tempos védicos tornou-se escrava, e dos filhos só soube fazer escravos igualmente. A sociedade condenou-se num molde implacável. A decadência da Índia foi a sua consequência inevitável. Petrificado em suas castas e seus dogmas, esse país teve um sono letárgico, imagem da morte, que nem mesmo foi perturbado pelo tumulto das invasões estrangeiras. Acordará ainda? Só o futuro poderá dizê-lo. Os brahmanes, depois de terem estabelecido a ordem e constituído a sociedade, perderam a Índia por excesso de compreensão. Assim também, despiram toda a autoridade moral da doutrina de Krishna, envolvendo-a em formas grosseiras e materiais. Se considerarmos o brahmanismo somente pelo lado exterior e vulgar, por suas prescrições pueris, cerimonial, pomposo, ritos complicados, fábulas e imagens de que é tão pródigo, seremos levados a nele não ver mais que um servo de superstições. Seria, porém, erro julgá-lo unicamente pelas suas aparências exteriores. No brahmanismo, como em todas as religiões antigas, cumpre distinguir 2 coisas. Uma é o culto e o ensino vulgar, repletos de ficções que cativam o povo, examinando a conduzi-lo pelas vias da submissão. A esta ordem de ideias, liga-se o dogma da metempsicose, ou renascimento das almas culpadas em corpos de animais, insetos ou plantas, espantalho destinado a atemorizar os fracos, sistema hábil imitado pelo catolicismo, quando concebeu os mitos de Satanás, do inferno e dos suplícios eternos. A outra é o ensino secreto, a grande tradição esotérica, que fornece sobre a alma e seus destinos e sobre a causa universal as mais puras e elevadas reflexões. Para conseguir isso, é necessário penetrar-se nos mistérios dos pagodes, folhear os manuscritos
que estes encerram e interrogar os brahmanes sábios. Então, vou dar uma paradinha aqui, que aí ele trouxe aqui alguns trechinhos do que Krishna deixou, né, de ensinamento nas suas escrituras, né, nos livros sagrados, e ele vai trazer também algumas reflexões para a gente ir fazendo, né? Por quê? Porque ele foi falando, Leon Denis foi trazendo o seguinte, olha, algumas coisas, essa é a base, mas algumas coisas foram se alterando. Então, vamos pensar assim, das muitas religiões que nós temos, por exemplo, religiões cristãs, a maioria tem o mesmo conhecimento inicial das questões espirituais, mas cada uma foi por um lado, né, construindo as suas verdades. Então, algumas ficaram presas aos rituais, outras se desprenderam dos rituais, mas ficaram presas a outras questões, né? Por exemplo, essa ideia de céu e inferno, né? De punição. Então, se você fizer determinada coisa, você vai voltar num corpo animal. Olha que punição seria isso, né? E aí vai deixando o homem refém do medo das suas próprias escolhas. E aí o que é bacana, né? Que o próprio Krishna vai trazer essa questão da lei de causa e efeito, né? Ele vai trazer isso. E quando a gente vai olhar, por exemplo, o budismo, ele traz a expressão karma, né? Algumas pessoas falam, não, karma é do budismo, a gente não pode usar. É uma bobagem, né? A gente arruma confusão onde não tem, né? É outra coisa que o ser humano precisa aprender a lidar, é que a gente às vezes entra num campo que não vai ajudar a gente em nada, né? Que palavra que eu vou usar, que expressão que eu vou usar. O que é mais importante? Que a gente se distrai e se perde. É a gente entender a essência daquela palavra. Se na essência eu estou conseguindo entender, então eu posso usar karma, eu posso usar lei de causa e efeito, não tem problema, né? Mas o que é interessante, né? Vou trazer aqui uma reflexão. É que desde os primórdios, a gente já tem a ideia de que tudo, absolutamente tudo, é consequência dos nossos atos. Existe uma lei que rege todo o universo e a gente precisa respeitar essa lei. O que a gente transgredir dessa lei, a gente vai ter que se reajustar de alguma forma. Reajustar. Né? Não é uma punição, não é Deus castigando, mas é a gente se reorganizando naquilo que a gente se equivocou. E às vezes a gente usa essa palavra karma como algo negativo, né? Porque a gente não conhece de verdade. A gente pega, esse é um outro detalhe também. Quer pegar uma expressão que é de outra crença, que é de outro lugar, que é até da filosofia, entende primeiro o que essa expressão diz, né? Então, às vezes a gente traz o karma como algo negativo, né? Para os budistas, karma pode ser positivo. Então, eles trazem essa palavra karma positivo e karma negativo, como expressões que podem possibilitar que a gente vai ter coisas boas também. E isso condiz mais com a nossa lei de causa e efeito, que nós na doutrina espírita conhecemos, né? Porque o que é a lei de causa e efeito? A gente vai evoluir, vai crescer, vai ter condições de estar numa encarnação melhor ou pior, de acordo com aquilo que a gente for fazendo. Isso pode estar relacionado à nossa existência atual. A gente pode estar fazendo muita bobagem aqui e já está resgatando muita coisa aqui também, né? Então, eu acho que é bacana, né, quando ele traz isso,
Eu vou trazer só algumas questões aqui, né? Quando ele vai falar dos sofistas, né? Quem que eram os sofistas, né? Eram os pensadores habilidosos na oratória, eles falavam muito bem, né? Mas eles eram tidos como aqueles que aparentavam ser sábios, mas não alcançavam a verdade. E eles só ensinavam a quem pagava. Então, teve uma época, né, que o sofista era sinônimo de meio que contrário aí a Sócrates, né? As ideias de Sócrates. Depois, algumas pessoas falam que eles são até fizeram muita gente ignorante crescer, né? Através desses conhecimentos, mesmo que tivesse que pagar para isso, né? Então, às vezes eles eram tidos como muito bons em falar, mas que não sabiam muito bem do que estavam falando, né? Então tinha essas questões, né? Então acho que é isso, né? São questões importantes, né? Que a gente vai vendo dessa cultura, né? Milenar que é a Índia. E aí depois Leon Denis vem falar, né? A queda deles é o quê? É se prenderem as suas próprias raízes, não divulgarem isso, não espalharem isso pelo mundo, né, do conhecimento que eles tinham, e ao mesmo tempo essa divisão por castas, né? Então tinha os melhores, aqueles que eram tinham que ser respeitados, vangloriados, endeusados, e tinha a classe pobre, né? Estou usando essa expressão, mas era muito mais além disso, né? Os excluídos, vamos dizer assim, né? E ele faz um contraponto aqui, né? Interessante, né? A sociedade condenou-se num molde implacável. A decadência da Índia foi a sua consequência inevitável. Petrificado em suas castas e seus dogmas, esse país teve um sono letárgico, imagem da morte, que nem mesmo foi perturbado pelo tumulto das invasões estrangeiras. Acordará ainda? É uma questão que ele traz, né? Perfeito o seu comentário, Rosmar. Muito bom. Nós vamos continuar ou nós vamos parar por aqui hoje? Não, acho que podemos parar por aqui, né? Já está bastante coisa aí para pensar. Uhum. Você acha que a semana que vem a gente termina esse capítulo? Termina, né? Não. Tem bastante coisa ainda, então vamos ver. A gente vai pouquinhos, né? Vamos ver que né, a gente caminha mais. É verdade. Podemos encerrar? Você quer falar mais alguma coisa, dar algum recado? Não. Não? Então tá bom. Vou fazer a nossa prece aqui para a gente encerrar, tá bom? Uhum. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa existência. Vamos agradecer aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, especificamente aqueles que cuidam deste grupo de estudo. Vamos agradecer também ao nosso querido Leon Denis por todas as obras, ensinamentos acerca dessa doutrina abençoada que ele deixou para nós. Que a Mãe Santíssima possa abençoar todos os lares que irão estar em contato com esse vídeo no canal do Centro Espírita Virtual no YouTube. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário das 16 horas, para mais um estudo. E somos sempre agradecidos por tudo. Que assim seja.
Assim seja.